Eu vou começar com o primeiro, que eu acredito que é o mais popular de todos aí. Dr. Trotti, a importância do ômega 3 na saúde cardíaca. O ômega 3 ele é fundamental para a saúde como um todo. O que acontece? A gente acabou de falar que a alimentação hoje é uma alimentação pobre em nutrientes essenciais, né? E a nossa alimentação, principalmente dos países ocidentais, dos Estados Unidos e nós brasileiros, a nossa alimentação, a qualidade dela é muito ruim. Em termos de quantidade de carboidratos ruins que a gente come, gorduras ruins, muito sal e, em contrapartida, poucos nutrientes essenciais. Pouca alimentação saudável, alimento de verdade, poucos alimentos orgânicos, pouca verdura, legumes. Tem gente que nunca comeu verdura. Isso é uma coisa simples. Na questão do ômega 3, que a fonte natural são os peixes de água salgada, águas profundas, a maioria da população não come peixe regularmente, come raramente. Então, já um parênteses aqui. O ômega 3 o corpo humano não consegue produzir? Eu só tenho ômega 3 no meu corpo se eu ingerir o alimento, é isso? Exatamente, a gente tem que ingerir. As fontes principais são os peixes e frutos do mar e peixes de água salgada. Na verdade, não são propriamente o peixe que é rico em ômega 3, mas são as algas do mar profundo, principalmente lá do Polo Norte, aquela região. São ricos, aquelas algas que tem lá, aquele plâncton, que é rico em ômega 3. E aí sim, o peixe vai lá e ele se alimenta, pela cadeia alimentar ele se alimenta e ele fica rico em ômega 3. E aí quando a gente se alimenta desse peixe, a gente consegue ingerir esse suplemento. E qual o melhor benefício já comprovado do ômega 3 no coração? Muitos. Não só para o coração, é para o corpo como um todo. Mas no coração o que acontece? O nosso organismo ele já é a nossa saúde, a nossa alimentação hoje, né, nessa geração, é uma alimentação muito ruim do ponto de vista de qualidade, em que ocorre um processo que vai inflamando silenciosamente o nosso organismo. Então a gente vive, quem não se alimenta direito, que muita gente, é isso que acontece, a tendência é que a gente fique num estado pró-inflamatório. E o ômega 3 ele tem componentes... Uma ação, né? Uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-inflamatória. Então, quando a gente, por exemplo, o ômega 6, a gente tem os outros ômegas também, ômega 6, ômega 9, o ômega 6, ele é um ômega que ajuda na inflamação, ele é pró-inflamatório. E a gente tem que ter uma inflamação no nosso organismo para poder nos proteger. Qualquer corpo estranho, qualquer antígeno, qualquer bactéria, vírus que entre no nosso corpo, você tem que ter um estado de inflamação, que o teu corpo vai lá, ativa citocinas inflamatórias que vão lá e contém o processo inflamatório, contém ali o agressor, elimina o agressor e está tudo certo. E o ômega 3, em contrapartida, ele tem uma ação anti-inflamatória. O que deveria existir, e por exemplo no Japão isso ocorre de uma forma mais correta, é um equilíbrio entre a quantidade de ômega 6 e ômega 3. Então, a relação entre eles é mais ou menos em torno de 1,5 de ômega 6 para o ômega 3. Só que a nossa alimentação do brasileiro, dos americanos também, a relação de ômega 6 para ômega 3 é de 5 até 20 para 1. Então, ou seja, um componente pró-inflamatório prevalece muito em contrapartida aqui do anti-inflamatório. Então, o nosso corpo está num estado sempre pró-inflamatório. E a inflamação, que a gente fala com inflamação crônica silenciosa, a gente chama de subclínica, é o que está por trás da maioria dos processos de degenerativos do organismo, de envelhecimento, de acelerar o envelhecimento. Então, por exemplo, se isso acontecer a nível cerebral, você tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, de desenvolver Parkinson, desenvolver demência. No caso do coração, que a gente está falando aqui, especificamente, aumenta o risco de evoluir com insuficiência cardíaca. E o ômega 3 já foi comprovado por dezenas de milhares de estudos, que ele, por essa ação anti-inflamatória, ele protege as artérias, ele ajuda a diminuir o colesterol, chamado, entre aspas, de colesterol ruim, ajuda a melhorar o perfil ali do triglicerídeo, reduzir o triglicerídeo e aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Ele ajuda a diminuir a hipertensão arterial, já tem estudos mostrando isso. Nos pacientes que são cardiopatas, ciência cardíaca, ele ajuda a melhorar a performance desses pacientes, diminui o limiar de falta de ar que ele vai ter. Então ele tem vários benefícios para o corpo como um todo, né? Ômega 3 ajuda na limpeza do vaso, ele ajuda a diminuir aquela gordura que fica ali
na membrana do vaso, porque até agora há pouco o nosso colega aqui estava perguntando, me dá um remédio, né? Detergente. Um detergente para limpar o encanamento, né? Que o pessoal fala. E também eles usam, como é que eu faço para limpar as veias, né? Que veia é uma coisa, artéria é outra coisa. Mas a pergunta é, o ômega 3 ajuda a limpar os vasos? Então, o que acontece? A alimentação nossa do brasileiro em geral é tão ruim que hoje você consegue, já teve estudos que fizeram estudando artérias de crianças de 13 anos, 12, 13 anos, em que já tinha estrias, formação de estrias gordurosas na parede das artérias coronárias dessas crianças. 12 anos. Muita batatinha frita, né? Fast food, batatinha frita, sorvete, esses carboidratos, tudo que vira açúcar no corpo. Né? A gente sabe que hoje o vilão é o açúcar. Sim. Muito se falou durante anos que é a gordura que é o vilão. Fritura, obviamente, é vilão, mas as gorduras boas são essenciais. O ômega 3 é uma gordura essencial para o organismo. Então, o que acontece? Se você já tem uma alimentação ruim, já com 12, 13 anos, já começa a ter formação de estria gordurosa, ou seja, já está tendo um processo inflamatório ali, começando a formar placas de gordura, essa criança vai chegar com 20 anos já com um entupimento de uma artéria de 20%, 30% talvez. Quando chegar lá por volta de 30, 35 anos, ela já está com entupimentos importantes. É por isso que a gente vê pessoas infartando hoje jovens, coisa que não se via alguns anos atrás. Pessoas de 30 e poucos anos já colocando stent, fazendo cirurgia cardíaca, por conta dessa questão inflamatória a nível, no caso, arterial coronariano, das artérias do coração. Alimentação ruim e sedentarismo é a receita certa para você entupir aí o seu vaso e, infelizmente, fazer parte da estatística tendo um infarto aí já com 30, 40 anos.